Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Soledade, digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No mês de dezembro de 1944, no campo de concentração de Belsenbergen, na Alemanha, uma mulher polonesa judia encontrava-se em graves reflexões. Aquele era um campo de extermínio e de trabalhos forçados. Ela fora arrancada do seu lar, como milhões de outros judeus, pela intolerância radicalista do nazismo. Naquele campo de concentração, diariamente, centenas de pessoas eram atiradas às câmaras de gás e depois aos fornos crematórios. Luba Cherkak estava nessa noite de inverno do mês de dezembro, evocando a tragédia do seu cotidiano. Ela recordava-se de que as tropas SS, quando invadiram a sua casa, arrastaram seu marido, amarraram-no à carroceria de um caminhão e conduziram-no pela rua de pedras, despedaçando sem qualquer julgamento. Ela vira seu filho de 3 anos ser assassinado covardemente por um soldado nazista, e ela própria, como se fosse um ser que nada merecesse, foi atirada em um trem como carga animal e conduzida ao campo de concentração de Belsenbergen. Ali estava ela pensando, quando de repente ela escutou vozes infantis. O seu pavilhão era somente de mulheres. Os pavilhões masculinos ficavam do outro lado. Ela acreditou que era um delírio, talvez uma alucinação. A saudade do filho, a tragédia que se tornava cada dia mais grave. Mas ela escutou choros e, olhando através das frestas de madeira do barracão, ela viu que na pequena praça, ali do campo de concentração, soldados impiedosos descarregavam de um caminhão crianças e deixavam-nas ante a intempérie do gelo e da neve que caía inclemente. A senhora Cherkak foi tomada de horror. Eram crianças. Ela voltou-se para as amigas e disse: não podemos deixá-las ali, são nossos filhos. E as amigas lhe perguntaram: e onde colocarás? São algumas dezenas. Luba Cherkak disse: colocá-las-emos nas latrinas, embaixo das tábuas. Elas não podem passar a noite ali, morrerão enregeladas. Mas o egoísmo, esse terrível inimigo da criatura humana, que se apossara daqueles corações que desejavam sobreviver, gritou alto, e as mulheres em uníssono disseram: aqui no pavilhão não há lugar para mais ninguém. Luba Cherkak subiu à cama e gritou: aonde está o sentimento de maternidade? Vocês viram seus filhos ser assassinados.
Vocês gostariam que alguém os tivesse salvado? Assim também as mães dessas crianças, onde quer que estejam, se assassinadas ou não, ficarão eternamente reconhecidas. Se nós fizermos qualquer coisa por essas crianças, e abrindo a porta, correndo o risco de ser fuzilada, Lubotcherkak correu na direção da praça e começou a arrebanhar as crianças. Havia crianças de 2 meses jogadas no chão, na neve, que já estavam entrando em hipodermia. Havia a mais velha de 14 anos, e ela, pedindo ajuda, trouxe-as todas para o barracão. Eram 54 crianças. Tremiam de frio, não havia agasalho. Naquela noite os corpos se uniram para aquecer aquelas vidas em floração. No dia seguinte, Lubotcherkak foi ao diretor do campo de concentração. Ela era judia polonesa, mas falava muito bem o alemão, e apelou para o soldado frio e negligente. São crianças. Não é possível que o senhor não sinta nada. O senhor é jovem, é pai. Gostaria que alguém fizesse isso pelos seus filhos. E sem dar-se conta, na emoção que dela se apossou, ela tocou no braço do soldado da SS. Esses soldados consideravam os judeus menos que um porco, e o polonês menos ainda. Ele deu-lhe um soco, ela bateu a cabeça na parede, o rosto arrebentou-se, o sangue jorrou. Sem nenhum ressentimento, Lubotcherkak enxugou o sangue e disse: eu espero que o senhor me deixe tomar conta deles, e que me consiga algumas migalhas a mais para poder matar-lhes a fome. Ele expulsou-a a pontapés, mas ela não desanimou. Passou a roubar alimentos, raízes, a mexer nas latas de lixo congelada no campo de concentração. No dia 5 de abril, apenas 5 meses depois, em 1945, repentinamente os tanques ingleses entraram no campo de concentração, e os alto-falantes em 6 idiomas diziam: liberdade, vocês estão livres, agora poderão começar uma nova vida. A Alemanha está perdida, chegou o momento da sua liberdade. Lubotcherkak, magra, caquética, dominada pela anemia, e aquelas outras mulheres e as suas crianças começaram a sair do barracão miserável infecto de piolhos e a reunir-se do lado de fora em plena primavera alemã. Agora ela podia ver as árvores que sempre estiveram ali, mas que ela não teve tempo de vê-las. As primeiras flores que desatavam o colorido no contraste do céu cinzento. As suas crianças agora sorriam, maltrapilhas, magras e esqueléticas, que foram amparadas pela Cruz Vermelha Internacional. 50 anos depois, no mês de abril de 1995, na cidade de Amsterdã, na Holanda, uma mulher veneranda, octogenária, ela agora é recepcionada por 50 adultos. Aquelas crianças
que ela recolhera no seu braço. Somente 4 haviam morrido. Eram hoje cidadãos, casados, pais de família, avós, que estavam reunidos para homenagear a mulher que há 50 anos arrancaram-nos da morte pérfida da congelação. Luba Tcherkak tinha os olhos coroados de lágrimas. A rainha Beatriz da Holanda mandava-lhe uma condecoração que foi colocada no seu peito em nome da humanidade, reconhecida ao seu gesto de coragem, ao seu gesto de amor. E Luba Tcherkak, agora em pranto, disse somente: mas eu não fiz nada. Deus me havia dado um filho, os nazistas mataram-no, mas Deus é tão misericordioso que me mandou 54 filhos e somente me tomou 4 para que eu pudesse zelar por eles. O exemplo de Luba Tcherkak ainda comove as criaturas da terra. E se fosse possível colocarmos uma epígrafe nessa história, nós diríamos: felicidade. Que é a felicidade? Todos nós lutemos pela conquista da felicidade. Empenhamo-nos em uma batalha cotidiana para podermos fruir da felicidade. Deixemos-nos conduzir pelas pessoas que dizem que a felicidade está ali, enquanto outras dizem que ela está acolá. Estes asseveram que a felicidade é ter, experimentar o poder, viver a beleza, triunfar na arte, na ciência, na filosofia, na política, na religião, em qualquer segmento da sociedade. E nós corremos de um lado para o outro na busca da felicidade, que lamentavelmente ainda não tivemos ocasião de encontrar. Como escreveu com muita propriedade o poeta: felicidade é um pomo que pomos aonde não estamos, e sempre estamos no lugar em que não a pomos. Seria o caso então de interrogarmos: o que é a felicidade? Essa interrogação deu margem ao surgimento do pensamento filosófico. Assevera-se que a filosofia surgiu para poder interpretar o enigma da vida, para explicar o que é a vida, quem é e que é a criatura humana, para dar-lhe um direcionamento ético-moral. E apesar dessa doutrina filosófica haver surgido para nos dar felicidade, a sua primeira preocupação não foi com a vida física, foi com a morte. O que é que acontece depois da vida física? Haverá o nada ou existirá alguma coisa? A filosofia atingiu seu apogeu na Grécia, particularmente para o Ocidente, a partir de Sócrates. Embora o pensamento filosófico pré-socrático houvesse apresentado homens notáveis, como Anaxágoras, Praxíteles na arte da escultura, e os grandes trágicos, é a partir de Sócrates que a filosofia se torna uma doutrina respeitável e complexa. Para Sócrates, a criatura humana é constituída de 2 elementos: o ser e o não ser. O não ser é o corpo, que ele chamava sombra.